Oi, eu sou a professora Majoelza Sloring. Estou aqui mais uma vez para a gente estudar um pouquinho do componente curricular de língua portuguesa. Então, se nós estivéssemos lá na escola, nas aulas presenciais, a gente iria viver muitos momentos destes que a gente vai viver aqui agora, que é um momento de revisão, revisar aquilo que a gente vem estudando anteriormente. Então, vamos lá. Primeiro, as sílabas. Você sabe o que é sílaba. São fonemas ou grupos de fonemas que são pronunciados por uma única emissão de voz e cuja base é sempre uma vogal. Sempre numa sílaba vai existir uma vogal. Então, nós temos as sílabas simples, que são consoante mais vogal, consoante mais ditongo e vogal mais vogal, né? Ai, ui. E temos as sílabas complexas, que são aquelas sílabas que talvez a gente considere mais difícil aprender, né? Mas são as vogais, são as consoantes, vogais mais consoantes, por exemplo, carro. Os dois R's, além deles ficarem separados quando nós separamos as sílabas, eles também são dígrafos. Consoante mais consoante e mais vogal. Ó, consoante mais consoante e mais vogal. Prato, um exemplo. Os fonemas representam os sons que se juntam e formam as palavras. Brilho. A palavra brilho tem quantas letras? 6 letras e 6 fonemas. Porque quando eu pronuncio a palavra brilho, eu pronuncio todas as letras da palavra. Enquanto a palavra chave são 5 letras e 4 fonemas. Por que são 4 fonemas e 5 letras? Porque as letras CH, que é um dígrafo, tem som de uma só letra, que é a letra X. Então, ela tem 5 letras e 4 fonemas. Nós vimos também a classificação das palavras quanto ao número das sílabas de cada uma delas. São 4. A primeira classificação são as palavras monossílabas, aquelas compostas de apenas uma sílaba. As palavras compostas por 2 sílabas são as chamadas de sílaba. Trissílabas são aquelas formadas por 3 sílabas. E as palavras polissílabas são aquelas que têm 3 ou mais sílabas. Eu tenho certeza que você já domina essa matéria aqui. Vimos também as palavras nos sentidos denotativo e conotativo. O denotativo significa o sentido próprio, o sentido real da palavra, indiferente do contexto em que ela se encontra. Já o sentido, por exemplo, quebrei o copo da mamãe. Quebrei no sentido real, eu quebrei o copo. E no sentido conotativo, está associado a palavras usadas no sentido figurado. Ou seja, que pode ter vários significados a depender do contexto em que está sendo empregado. Por exemplo, quebrei o silêncio na sala de aula. Eu falei quebrei porque eu cheguei e fiz um barulho, fiz um movimento, mas no sentido figurativo, quebrei. Sinais de pontuação. Ponto de interrogação, 2 pontos, travessão, vírgula, ponto final, ponto e vírgula, exclamação, aspas, são os sinais de pontuação que a gente está acostumado a lidar com eles em textos, em frases, enfim. Vocês também já viram essa matéria há vários anos e eu tenho certeza que você já está aí dominando essa matéria. E temos também os tipos de frases. A frase afirmativa, a negativa, a interrogativa, a exclamativa e a frase imperativa, que é aquela que dá uma ordem. Encontro vocálico, ditongo, é aquela palavra que tem
duas vogais na mesma sílaba. Que quando você separa aquela palavra, as vogais permanecem juntas na mesma sílaba. Por exemplo, brigadeiro. Ao ditongo ali, ei, brigadeiro, fica na mesma sílaba. O tritongo é aquela palavra que contém 3 vogais numa mesma sílaba. Exemplo, queijo. Eu já coloquei separado para vocês verem que o ei fica junto, as 3 vogais ficam juntas. Tritongo. E o hiato é aquela palavra onde tem as 2 vogais próximas umas das outras, porém, quando nós separamos as sílabas, elas também separam. Por exemplo, rainha. Tem outros exemplos, né? Baú, rua e por aí vai. Artigo é o termo que acompanha o substantivo com a função de determinar ou especificar naturalmente alguma coisa. Exemplo, o menino gosta de ler e dançar. O menino. Onde está o artigo ali, professora? A letra O. O menino. Um menino gosta de ler e dançar. Quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: existem 2 tipos de artigo, o determinado e o indeterminado. O menino, o artigo o, é um artigo determinado, ele está determinando que o menino gosta de ler e dançar. Enquanto um menino gosta de ler e dançar, aí eu estou falando de um menino qualquer, né? Eu estou me referindo a uma criança qualquer, ou seja, um artigo indeterminado. Os artigos são o, a, os, as, estão no singular e no plural, os artigos determinados. E os indeterminados, uma, uns, umas, também no singular e no plural. Sílaba tônica é aquela sílaba mais forte da palavra. Ela tem acento gráfico e acento tônico, ou não. Vamos ver. O acento gráfico é quando a sílaba tônica é indicada pelos acentos agudo ou circunflexo. Então, quando a palavra está acentuada, tanto com acento agudo como circunflexo, eu já vou entender imediatamente que aquela sílaba é a sílaba tônica daquela palavra. Exemplos, café, vovô. Observa-se que a sílaba que está em vermelho está destacada para você entender que ela que é a sílaba forte da palavra. E o acento tônico, também conhecido como prosódico, indica a sílaba da maior força da palavra. Exemplos, telefone, casa. Nesse caso da sílaba tônica, as palavras não são acentuadas. Caneta. Nós temos ali a sílaba tônica e a sílaba átona. É considerada sílaba átona a sílaba mais fraca da palavra, enquanto a tônica é a mais forte. Sílaba tônica se classificam em oxítona, que é a última sílaba forte da palavra, paroxítona, que é a penúltima sílaba forte da palavra, e proparoxítona, que é a antepenúltima sílaba forte da palavra. Lembrando que tem uma regrinha para palavras proparoxítonas. Todas elas são acentuadas. Classe dos substantivos. Nós vimos também os 9 substantivos dentro da classe deles. A definição de substantivo é palavra que dá nome a seres, coisas, lugares e etc. Então, nós vimos, substantivo comum é aquele que dá nome a todos os seres da mesma espécie. Substantivo próprio é aquele que dá nome a um ser da mesma espécie. Eu tenho um cachorro, um substantivo comum, a palavra cachorro. Agora, se eu der o nome ao meu cachorro, eu vou estar dando a ele um substantivo próprio, que será o nome dele.
E todas as palavras que são substantivos próprios, elas têm que ser escritas com letra maiúscula. Substantivo simples, quando possui apenas uma palavra ou um termo, enquanto o composto possui mais de uma palavra ou de um termo. Vimos também substantivo primitivo, que é aquele que é a base de formação de outras palavras. Ela não deriva de nenhuma outra. O substantivo derivado é aquele que é formado a partir de outra palavra, a qual é um substantivo primitivo. Por exemplo, substantivo primitivo, pedra. Derivado, pedreira, pedreiro e por aí vai. Substantivo concreto, nomeia pessoas, objetos, lugares que existem ao natural ou na imaginação. Enquanto o substantivo abstrato é aquele que nomeia qualidades, defeitos, estados, sentimentos. Por exemplo, estou com saudade de vocês. A palavra saudade é um substantivo abstrato. Para ela existir, ela depende de um outro ser. E vimos também o substantivo coletivo, que é aquele que designa um conjunto de seres ou coisas de uma mesma espécie. Por exemplo, um conjunto de abelhas. Qual que é o substantivo coletivo? Enxame. Um conjunto de porcos. Qual que é o coletivo desse conjunto de porcos? Vara. E tem vários outros que nós vimos também nas aulas anteriores. Os substantivos variam tanto em gênero como número e grau. Gênero masculino e feminino, número singular e plural, e o grau, ou ele está no normal, no aumentativo ou no diminutivo. Preposição é uma palavra invariável que liga dois termos, promovendo a relação entre elas. A preposição de, através dela formamos outras preposições. Do, dele, disso, daquele, vimos também nas aulas anteriores. A preposição em, também nós conseguimos formar outras só através dela. Per, mais o artigo, pela ou pelo. E as combinações de artigo, nós já conhecemos os artigos, o, as, a, as, o a, acraseado, ele no plural também acraseado, ao e aos. Adjetivo é uma palavra que indica as características do substantivo. Nós temos os adjetivos uniformes, que são aqueles que apresentam uma mesma forma para os dois gêneros. Exemplo, o rapaz é competente. Competente, o rapaz. A moça é competente. Nós vimos que, indiferente do artigo estar no masculino ou no feminino, o adjetivo competente não alterou em nada. Então, por isso que ele é uniforme. E os biformes, que é a forma que varia conforme o gênero. Exemplo, a mãe está animada. O adjetivo animada está no feminino porque está se referindo à mãe. O pai está animado. Animado está no masculino porque está se referindo ao pai. Nesse caso, eles são biformes. Os adjetivos variam em gênero, número e grau. Temos também os adjetivos pátrios, que são aqueles que caracterizam as pessoas ou as coisas, de acordo com as suas origens. Locução adjetiva é uma expressão formada de duas ou mais palavras que equivalem a um adjetivo apenas. Exemplos: de abdômen. Qual que é a locução? Abdominal. De abelha, apícola. De mãe, materno. De anjo, angelical. Advérbio é uma palavra invariável que modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, acrescentando a eles algumas circunstâncias ou intensificando-os. Então, nós temos os advérbios de tempo,
de lugar, de intensidade, de modo, de dúvida, de negação, de exclusão, de inclusão, de interrogação e de afirmação. Variedades linguísticas. Temos a linguagem formal, que é aquela que usamos em situações mais formais, sendo marcada pelo uso da norma culta, que é a nossa gramática, né? Onde ela é mais usada? Ela é mais usada em discursos políticos, entrevistas de empregos, palestras, concursos públicos e documentos oficiais. E a linguagem informal? Já é aquela linguagem utilizada em situações mais descontraídas, quando existe uma familiaridade entre os interlocutores. E onde ela é mais usada? Em conversas cotidianas, em mensagens de celular, chats e também entre amigos e familiares. É uma linguagem mais solta, mais à vontade, né? A linguagem informal. E temos também a linguagem regional. É a linguagem que possui um certo sotaque de alguns lugares. São palavras diferentes, mas que denominam a mesma coisa. Porém, naquele lugar é de costume falar daquela maneira. No Brasil, existem vários estados e cidades, e cada um carrega suas particularidades. A língua é viva e permeia pela sociedade, ou seja, formas diferentes de se expressar. A língua é heterogênea, ela não é igual, ela é diferente dependendo do lugar em que se vive. Apesar dessa variedade, o escrever tem que ser único, tem que obedecer à língua padrão, ou seja, a língua da gramática dos livros didáticos e outros. Então, às vezes nós falamos de uma maneira diferente da forma como se escreve, mas quando nós formos escrever, nós temos que escrever corretamente. Dicas para estudar. Eu tenho certeza que você está estudando aí na sua casa. Preparar um local para estudar, para você ficar mais à vontade. Manter o material a ser utilizado organizado e de fácil acesso. Toda vez que você for estudar, você já sabe onde está. Você não precisa de ficar procurando muito tempo. Se tiver dúvida, peça ajuda. Para quem que eu vou pedir ajuda? Eu não estou na sala de aula. Ah, mas você está em casa, você pode se orientar com sua mãe, com seu pai, com seu irmão. E nós também estamos disponíveis para vocês lá na plataforma, no fórum, através do chat. Vocês podem nos procurar também para tirar dúvidas. E os recursos disponíveis, que eu acabei de falar para vocês aqui, entre eles temos as aulas, né, que você está aí agora assistindo, e também no canal do YouTube. Se você perdeu a aula na TV, você pode ir lá e assistir com calma, com tranquilidade e quantas vezes você achar necessário. Por hoje é só. Até a próxima aula. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. E não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube SMED-GV. Tchau, tchau.